O ano de 2025 mal começou, Joe Biden ainda não deixou a Casa Branca e Donald Trump já conseguiu chocar o mundo mais uma vez ao declarar seu desejo de assumir o controle do Canadá, da Groenlândia e do Canal do Panamá. No caso dos dois últimos, ele não descartou a possibilidade de usar força militar para defender os interesses americanos. Tais declarações de Trump poderiam ter sido consideradas uma piada na época em que ele era um empresário e não ocupava altos cargos administrativos. Mas 2 semanas antes de sua posse oficial, esses anúncios estão causando consternação. Há poucos dias, fizemos um vídeo sobre o mundo caótico de Trump, no qual sua imprevisibilidade foi apresentada como o slogan de sua presidência. Não demorou muito para que a estrela e diretor desse show entregasse o roteiro de uma nova peça. O que está em jogo no expansionismo de Trump? Por que ele está causando tanto alvoroço antes mesmo de tomar posse? Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Canadá, Groenlândia, Canal do Panamá. Essas são as áreas que Trump gostaria de ver dentro das fronteiras dos Estados Unidos da América. Então, vamos por partes. O que exatamente Trump disse sobre cada um desses tópicos? Comecemos com o Canadá. Because Canada and the United States, that would really be something. Canadá e Estados Unidos seriam uma coisa só. Você remove essa linha artificial e olha como fica. Isso seria melhor do ponto de vista de segurança nacional. Não se esqueçam de que basicamente estamos protegendo o Canadá. Por que deveríamos perder 200 bilhões de dólares? Não precisamos de nada deles. Esta foi a declaração de Trump numa coletiva de imprensa em Mar-a-Lago. Por bilhões de dólares, Trump se referia ao déficit comercial de 55 bilhões de dólares dos Estados Unidos com o Canadá e à intangível contribuição financeira que, aos olhos de Trump, os Estados Unidos gastam para a proteção militar do Canadá. No dia seguinte, Trump postou uma imagem na plataforma Truth Social, mostrando o Canadá e os Estados Unidos nas cores da bandeira americana com o texto "Ou Canadá". A pauta com os canadenses começou de forma inocente, já que Trump havia sugerido no início de dezembro, durante um almoço com o primeiro-ministro Justin Trudeau, que o Canadá deveria se tornar o 51º estado dos Estados Unidos. O ministro da Segurança Pública, Dominic LeBlanc, que participou da reunião, cria que Trump estava brincando e provocando-os. Hoje, LeBlanc não se ilude, as piadas acabaram. Ao contrário da Groenlândia e do Canal do Panamá, Trump descartou o uso da força militar contra seu vizinho. O instrumento de coerção, no entanto, seria a força econômica, ou seja, sanções. Mas os canadenses estão firmes e sugerindo que responderiam da mesma forma. O Canadá é um importante destino de exportações para 36 estados americanos. Quase 2,7 bilhões de dólares em bens e serviços fluem pela fronteira todos os dias. O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse que o país retaliaria. Abre aspas. No momento, enviamos 4,3 milhões de barris de petróleo bruto para os Estados Unidos. 60% de suas importações de energia vêm do Canadá. Fecha aspas. Não há a menor chance de o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos, disse o quase ex-primeiro-ministro Justin Trudeau no X, ao que o próprio Elon Musk respondeu zombando de Trudeau, escrevendo que ela, Musk o tratou como se fosse uma mulher, não é mais governadora do Canadá, então não tem nada a dizer. A ideia de os países se fundirem não é nova. Nos primórdios da formação dos Estados Unidos, os americanos invadiram Quebec. Décadas depois, durante a Guerra de 1812, eles invadiram o Canadá, sem sucesso. Também houve temores de uma invasão canadense durante a Guerra Civil. A situação se normalizou no século XX, quando as duas nações lutaram do mesmo lado nas 2 guerras mundiais, na Coreia e na Guerra do Golfo. Porém, a ideia de unificação é extremamente impopular entre os canadenses. Uma pesquisa recente do Leisure Center descobriu que 82% dos canadenses se opõem à ideia de aderirem como um outro estado americano.
Outra pesquisa, em outubro, descobriu que, quando perguntados qual candidato americano apoiariam se pudessem votar nas eleições americanas de 2024, cerca de 2/3 dos canadenses apoiaram Kamala Harris. Apenas 21% apoiariam Trump. O Canadá se tornaria efetivamente outro estado semelhante à Califórnia, um bastião democrata. Portanto, o Canadá parece ser um baiacu que se defenderá mesmo contra um tubarão como Trump. Numa guerra comercial, os americanos também sofrerão. Então, em vez de começar com o prato principal, pode valer a pena para Trump começar com o aperitivo, a Groenlândia. O americano tem uma queda pela maior ilha do mundo desde seu primeiro mandato. Em agosto de 2019, o Wall Street Journal informou que Trump havia discutido com assessores a possibilidade de comprar a ilha dos dinamarqueses. O plano foi elaborado pelo então assessor de Segurança Nacional, John Bolton. Em resposta, a primeira-ministra da Dinamarca, país do qual a Groenlândia faz parte, Mette Frederiksen, chamou a ideia de absurda, levando Trump a cancelar sua visita a Copenhague. Agora, Trump já deixou claro, no Canal do Panamá e na Groenlândia, ele não promete que não usará força militar. Precisamos da Groenlândia para fins de segurança nacional, disse ele, mencionando também a necessidade de deter navios russos e chineses. A delegação não oficial de Trump, liderada por seu filho Don Jr., chegou à ilha logo após o chocante anúncio de seu pai. Os motivos de Trump são claros. A localização estratégica da ilha no Ártico, onde a rivalidade com russos e chineses irá crescer, e fartas matérias-primas da Groenlândia, petróleo, metais de terras raras, ferro e muito mais. A ilha tem uma população de apenas 56 mil habitantes e sua capital, Nuuk, está mais perto de Washington do que de Copenhague. Os dinamarqueses rejeitam as ofertas dos americanos, mas estão desconfortáveis. Se Trump insistir, especialmente se ele falar diretamente aos ilhéus, instando-os a se separarem da Dinamarca, as coisas podem esquentar. O fato é que os americanos é que são responsáveis pela segurança da ilha, não os dinamarqueses, cuja presença na ilha chega a 75 soldados contra os 500 fuzileiros navais americanos estacionados na base aérea de Thule, sem mencionar as capacidades convencionais dos dinamarqueses muito menores. É por isso que Lars Løkke Rasmussen, ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, enfatiza que Copenhague está aberta a discutir com os Estados Unidos como trabalhar ainda mais próximos para garantir que as ambições dos Estados Unidos no Ártico sejam realizadas. Em resposta aos anúncios de Trump, França e Alemanha defenderam a integridade territorial da Groenlândia e alertaram contra a ameaça de ação militar. O primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Borup Egede, disse que seu país estava caminhando para a independência. Abre aspas. Não queremos ser dinamarqueses. Não queremos ser americanos. Queremos ser groenlandenses. Fecha aspas. A primeira-ministra concordou acenando com a cabeça. Pesquisas recentes mostram que 68% dos ilhéus querem a independência. 32% querem continuar sendo uma parte autônoma da Dinamarca. Tudo dependerá, portanto, da determinação com que Trump deseja arrebatar a Groenlândia. Ele tem muitos instrumentos à sua disposição: chantagem, pressão econômica ou até mesmo força militar. Se o exército americano aparecesse na ilha e anunciasse aos groenlandenses que a partir de agora eles são americanos, alguém seria capaz de detê-los? Não. Mas todo o mundo ocidental como conhecemos, incluindo a OTAN ou até mesmo a ONU, seria destruído. Uma invasão da Groenlândia, diz o diplomata americano Daniel Fried, abre aspas, destruiria a OTAN, porque não seríamos diferentes de Vladimir Putin, fecha aspas. Apesar da imprevisibilidade de Trump, o cenário é improvável hoje. Mas pressão sobre Copenhague e gestos em direção aos groenlandenses são mais prováveis. Seu resultado é difícil de prever. Por último na lista de Trump está o Canal do Panamá. Antes do Natal, Donald Trump ameaçou que os Estados Unidos poderiam assumir o controle do Canal do Panamá se aquele país não cumprisse os termos de um tratado de 1977 sobre o status legal da hidrovia.
Trump sugeriu que isso inclui as taxas excessivas cobradas pelas autoridades panamenhas pelo uso do canal. Para entender, é importante lembrar que os Estados Unidos assinaram um tratado com o Panamá em 1903 que permitiu a construção de um canal ligando os oceanos Pacífico e Atlântico. O canal foi oficialmente inaugurado em 1920. A área, conhecida como Zona do Canal do Panamá, era administrada pelos Estados Unidos e a lei americana que imperava. Para os panamenhos, era uma situação incômoda. Seu país foi dividido ao meio por uma área que eles não controlavam. Então, com o tempo, eles exigiram mais controle sobre ela. Nesse contexto de hostilidade, houve até banho de sangue. Em 9 de janeiro de 1964, estudantes tentaram hastear a bandeira panamenha ao lado da americana em uma escola no canal. Eles foram impedidos e um motim se seguiu, com 22 panamenhos e 4 americanos sendo mortos. As crescentes tensões sobre o canal levaram o presidente Jimmy Carter e o ditador Omar Torrijos a assinar 2 tratados em 1977 para transferir o controle do canal até o final de 1999. No entanto, os Estados Unidos reservaram o direito de defender o canal contra qualquer ameaça à sua neutralidade. Hoje, Trump descreve o Tratado Carter como uma desgraça. Em 2 postagens no Truth Social, Trump acusou o Panamá de cobrar taxas exorbitantes dos navios americanos para passar pela hidrovia. Ele também afirmou que os tratados que deram ao Panamá o controle do canal também permitem que os Estados Unidos o recuperem. Abre aspas. Se os princípios morais e legais desse gesto magnânimo de doação não forem seguidos, então exigiremos que o canal do Panamá nos seja devolvido, na íntegra e sem questionamentos, fecha aspas, escreveu Trump. Os comentários de Trump provocaram uma resposta ríspida do presidente panamenho José Raul Mulino, que chamou o controle do Panamá sobre a hidrovia de inegociável. Abre aspas. Como presidente, quero deixar claro que cada metro quadrado do Canal do Panamá e sua zona adjacente pertence ao Panamá e assim permanecerá, fecha aspas. Essas declarações são apenas um pano de fundo do que é realmente relevante. Claro que tanto a Groenlândia, o Canal do Panamá e o Canadá são importantes para os Estados Unidos. Localização, matérias-primas e geoestratégia. Suas importâncias são inegáveis. Mas, no final das contas, nenhum dos líderes desses territórios está jogando contra a América. Pelo contrário, pode-se dizer que são lugares extremamente pró-americanos, que se preocupam muito com o relacionamento com Washington, porque percebem que esta é a relação internacional mais importante com a qual eles precisam se preocupar. Entre aliados, há divergências, mas geralmente diplomacias maduras lidam com elas dentro dos gabinetes. Trump lida em voz alta e faz um espetáculo disso. Por quê? Existem várias respostas, e elas não são mutuamente excludentes. Primeiro, ego. Trump quer ser lembrado. Ele quer fazer algo grande. Algo para que seu busto e nome sejam esculpidos em pedra, enquanto as crianças aprendem sobre ele nos livros escolares, bem ao lado dos maiores presidentes da América, como George Washington, Abraham Lincoln ou Theodore Roosevelt. Prêmio Nobel da Paz? Pode ser, mas Obama já tem. Canadá, Groenlândia ou Panamá seriam algo muito maior. Outras opções para construir sua própria grandeza incluem gerenciar a guerra na Ucrânia e o conflito na Península Coreana. Ainda há Taiwan e China. O presidente eleito aproveita todas as oportunidades para construir seu legado, incluindo renomear o Golfo do México para Golfo da América. Trump quer ser lembrado. Ele tem 4 anos para fazer isso e não quer perder tempo. Em segundo lugar, temos a estratégia que descrevemos no episódio O Caos é a Nova Ordem, seja consciente ou não. Ao lançar novas pautas inesperadas, Trump está impondo à força sua própria narrativa ao mundo, forçando o resto a reagir, enquanto tira outro coelho da cartola, sempre na iniciativa. De certa forma, ele está estabelecendo todo o relacionamento em um formato de ação-reação, com os Estados Unidos definindo o ritmo. Esta é uma reversão completa da política ocidental nos últimos 20 anos. Quando os estados autocráticos tinham a iniciativa,
enquanto o Ocidente era forçado a reagir, muitas vezes fazendo isso de forma lenta e inadequada. Tomar a iniciativa dá a Trump a oportunidade de jogar de uma forma que atenda aos interesses dos Estados Unidos. Além disso, como qualquer bom vendedor, Trump sabe que quanto mais influência ele tiver, melhor será o negócio. Assim, ao disparar acusações ou ameaças sobre desequilíbrios comerciais, por exemplo, ou fazer propostas politicamente incorretas, ele naturalmente acumula capital para futuras negociações. O Canadá pode concordar em reequilibrar o comércio desde que Trump abandone a narrativa expansionista. Groenlândia e Dinamarca concordarão com uma nova base militar americana e que empresas de mineração americanas atuem lá, desde que esqueça a anexação. E o Panamá pode concordar com taxas melhores para os navios americanos. Quem assiste a esse teatro também pode adotar inconscientemente uma atitude submissa em relação a Trump, temendo sua postura agressiva. Não cutucar a onça com vara curta. Trump pode, assim, forçar os aliados a juntar-se aos Estados Unidos em sua rivalidade com a China. Caso contrário, eles próprios podem ser atropelados pelo trem americano. No entanto, deve-se lembrar que Trump adora a hipérbole retórica. Seus pronunciamentos são geralmente um exagero da ação real, e ele raramente alcança os resultados que literalmente promete entregar. O México pagou pelo muro da fronteira? Trump levou a um avanço na Península Coreana? Em ambos os casos, a resposta é não. Esta também é uma potencial fraqueza nas políticas de Trump, mesmo no cenário internacional. Se ele continuar a usar esse estilo sem resultados, seus concorrentes perderão o medo. Também prejudicará a reputação dos Estados Unidos, cujo presidente está se mostrando não confiável. Trump, portanto, precisa dobrar a aposta em suas ameaças de tempos em tempos e ou usá-las esporadicamente. Para resumir, vivemos em um mundo diferente hoje, e Trump está dizendo em voz alta quais serão as regras desse mundo. A lua de mel acabou. O garantidor do sistema agora fala a linguagem da força. Trump aumentou ainda mais a aposta nos últimos dias, dizendo que os países da OTAN deveriam gastar até 5% do PIB em defesa. Até o país que mais investe em defesa, a Polônia, gasta 4,7% do PIB nas forças armadas hoje. Este mundo de força não é estranho a ditadores e autocratas, que sempre viveram em constante confronto. Mas a nova realidade é um balde de água fria na cabeça dos líderes europeus em particular. Serão essas manchetes dos jornais e sites do mundo nos próximos anos? Se assumirmos que todo mundo e seus elementos operam dentro de certos ciclos, a resposta é positiva. O ciclo da relativa calmaria global certamente chegou ao fim. Agora, estamos no período sem limites, um tempo de redefinição de muitos conceitos, tempo de acerto de contas. Se alguém se esqueceu de fazer sua lição de casa, pode ser tarde demais. Em 13 de janeiro, um projeto de lei que permite ao presidente eleito Trump entrar em negociações com a Dinamarca para adquirir a Groenlândia a partir do momento de sua posse, foi apresentado por 10 republicanos na Casa dos Representantes. E não é a primeira iniciativa legislativa do tipo. Uma semana antes, a deputada Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, apresentou um projeto de lei para renomear o Golfo do México para Golfo da América em documentos oficiais e mapas. E o representante Dusty Johnson, da Dakota do Sul, juntamente com outros 15 republicanos, apresentaram um projeto de lei que autorizariam as negociações para recomprar o Canal do Panamá. Para serem aprovadas, as compras da Groenlândia e do Canal do Panamá precisariam de apoio democrata, por causa da vantagem mínima dos republicanos na Câmara, e alguns democratas não descartam a ideia de apoiá-las, admitindo a importância geopolítica de ambos os territórios.